Olá, hoje falaremos sobre o evolucionismo e o fixismo. Evolucionismo. O que seria isso exatamente? As teorias da evolução ou teorias evolucionistas afirmam que ocorrem mudanças nos organismos ao longo do tempo. A principal teoria evolucionista aceita atualmente é a teoria de Darwin. Essa teoria defende a seleção natural, que diz que os indivíduos mais adeptos ao ambiente sobrevivem, já os menos adeptos morrem. Uma frase que é comumente atribuída a Darwin é: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Outra coisa que Darwin defende é a ideia de ancestral comum, que dizia que os organismos hoje vivos surgiram de um ancestral primordial e que os sucessores desse ancestral iriam dar início a novas espécies. Esse sistema pode ser representado por um cladograma. O cladograma é representado por alguns elementos, sendo eles o clado ou simplesmente nó, que representa o ponto em que há o processo de origem de novas espécies. Os ramos, que representam as linhas do cladograma, que apontam para as terminais, que por sua vez são as espécies na parte superior do cladograma. Além de Darwin, outra pessoa havia chegado praticamente no mesmo resultado. Este era Wallace, que concordava com a maioria das ideias de Darwin, inclusive a da seleção natural. Porém, ficou menos conhecido por conta da publicação que Darwin fez sobre a origem das espécies. Por outro lado, nós também temos uma outra teoria, pensada e desenvolvida por Lamarck. Seu pensamento se baseava em duas leis fundamentais, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia que a parte do corpo de um indivíduo que mais fosse utilizada evoluía, já a menos utilizada atrofiava. Essa parte da teoria atualmente foi comprovada como correta por meio de experimentos práticos. Já a lei dos caracteres adquiridos é um pouco diferente. Ela diz que as características adquiridas durante a vida são repassadas para as gerações futuras. Essa parte da teoria é considerada incorreta. Isso se dá a diversas exceções que essa lei não consegue cumprir, o que torna essa teoria, em geral, errada. Agora que entendemos o evolucionismo, podemos falar sobre outro pensamento em relação à vida na Terra. O fixismo. O fixismo foi proposto na Grécia Antiga, sendo representado pela ideia de que os seres são imutáveis com o passar do tempo. Esse pensamento era principalmente religioso. O fixismo se baseia em dois tópicos importantes: o catastrofismo e o criacionismo, sendo uma teoria criada pelo naturalista George Cuvier. O catastrofismo diz que as espécies são extintas por meio de catástrofes, sendo essas catástrofes normalmente comparadas a desastres naturais, como o meteoro que acabou com os dinossauros há milhões de anos atrás. Outros eventos menores também têm relação com essas extinções em massa: vulcões, terremotos, o próprio aquecimento global. São alguns exemplos. Esse pensamento não busca se questionar sobre a origem da vida ou se ela evolui. Já o criacionismo, teoria principalmente religiosa, diz que toda a vida foi criada por um ser sobrenatural. Um exemplo desse ser pode ser Deus no criacionismo. Bem, é isso. Esse foi o resumo do evolucionismo e do fixismo. Obrigado pela sua atenção.